Olá, meus amigos do canal G. Vital. No vídeo de hoje eu queria falar sobre o dia mau. Eu quero trazer uma palavra bíblica para você e te mostrar que a Bíblia fala sobre o dia mau e a Bíblia diz que esse dia vai chegar. Mas a Bíblia me ensina a como me preparar para o dia mau. Eu quero falar sobre isso hoje porque o que nós vemos hoje é as pessoas sendo treinadas, ensinadas, inclusive dentro das igrejas. As pessoas sendo ensinadas de que elas têm um poder dentro delas para decretar, para determinar. Estão sendo ensinadas a acreditar que apenas as nossas virtudes elas são capazes de mudar o mundo. Estamos sendo ensinados a acreditar que o homem depende do próprio homem. Estamos cada dia mais sendo ensinados a depender menos de Deus. Estamos sendo ensinados de que nós somos os senhores do nosso destino. Estamos sendo treinados por aí para alcançarmos a felicidade apenas com os nossos esforços. Estamos cada dia menos sendo preparados espiritualmente para encarar o dia mau, como se esse dia não fosse chegar, ou como se nós tivéssemos o poder de evitar que esse dia chegasse. E tudo que nós estamos vendo hoje é totalmente anticristão e antibíblico. Esse vídeo não é um vídeo para te ensinar a ser pessimista, mas esse vídeo é para te ensinar que o dia mau ele é uma realidade e que nós precisamos voltar a acreditar que o problema do mundo chama-se pecado. Enquanto a humanidade não aprender a combater os seus próprios pecados e se voltar de fato para o evangelho, para a palavra de Deus, esse mundo não vai ter solução. A solução desse mundo não está na ciência, não está na política, a solução desse mundo não está nesses treinamentos coaches, nessa autoajuda que cada dia coloca o homem mais dependente do próprio homem e menos dependente, e cada dia a fé em Jesus, a cada dia a fé bíblica, ela está sendo diluída em todas essas teorias, em todas essas doutrinas, em todos essas coisas que têm sido inventadas e que têm arrastado milhões de pessoas em busca da felicidade. Mas as pessoas não param para pensar que, ao contrário disso, paradoxalmente a isso, inversamente a isso, sabe, contrariamente a isso, o mundo está cada dia pior. As pessoas estão cada dia mais depressivas. As pessoas estão cada dia mais doentes. As tragédias acontecendo em cima de tragédias. As pessoas, quando entram dentro da sua casa ou quando estão sozinhas, sabe, no seu particular, elas sabem que elas estão doentes. O mundo está caminhando para o pior. E as pessoas não estão sendo mais ensinadas a confiar em Deus e estão sendo, principalmente, elas estão se distanciando da ideia de pecado. E aí eu queria mostrar para você algo que está na Bíblia Sagrada, quando o apóstolo Paulo, ele me ensina o seguinte: quanto ao mais, irmãos, isso aqui está no livro de Efésios capítulo 6, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa mensagem é para você que ainda acredita que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Essa mensagem é para você que ainda acredita na palavra de Deus. A Bíblia tem respostas para tudo, e aqui ela está dizendo quanto ao mais, porque Paulo já falou sobre muita coisa aqui, mas agora ele está dizendo quanto ao mais, quanto ao restante, fora aquilo que eu já ensinei, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo me ensina que eu tenho que estar fortalecido em Deus. Hoje isso está muito subjetivo. A gente fala, vamos nos apegar a Deus, mas o que é apegar a Deus? O que é apegar a Deus se eu não conheço a palavra de Deus que fala sobre Deus, que me ensina como Deus age, quem Ele é, o que Ele quer de mim? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, não existe força fora de Deus. Se você acredita que nós somos criação de Deus, porque hoje é uma minoria que acredita nisso. Muitos estão acreditando hoje na evolução. A ciência, de fato, esmagou a fé cristã. Mas a Bíblia disse, sede fortalecidos no Senhor e na força, não minha, não do meu poder, não da minha capacidade, mas fortalecer na força do poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como é que a gente vence o diabo? É como hoje tem sido ensinado nas igrejas. Vamos ler o Salmo 91?
Vamos repetir no quarto do meu filho, vamos repetir no quarto, essas coisas que estão sendo criadas e a gente não sabe a origem. Nós estamos sendo treinados para vivermos uma nova era. É isso que as igrejas estão fazendo. Quando não é uma igreja cheia de filosofia, que se fala muito mais de filósofo do que dos apóstolos ou de Jesus Cristo, ou é uma igreja que nos ensina que todo o poder está em nós, é eu que determino as coisas. Mas a Bíblia diz que eu tenho que me revestir com as armaduras de Deus, e Paulo vai explicar isso aqui, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Será que a gente não está entendendo que tudo que está sendo ensinado hoje não se fala mais do diabo? É como se o diabo fosse apenas uma mera obra de ficção da Bíblia Sagrada. É como se o diabo fosse apenas uma coisa inventada. Mas o mundo está cada dia pior, com todas essas doutrinas, com todas as terapias, com toda a evolução da ciência, o mundo está cada dia pior. As pessoas mais depressivas, as pessoas mais tendenciosas a tirar a própria vida, as pessoas menos motivadas para viver, com tanta evolução. Paulo diz, eu preciso estar revestido com a armadura de Deus para estar firme contra as ciladas do diabo. Ele diz, porque a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo está dizendo é que por trás de toda a desgraça do mundo, por trás de toda a corrupção, por trás de toda a injustiça, existe um fator espiritual, e esse fator, ele se realiza em algo que nós chamamos de pecado. A igreja de Jesus, os cristãos verdadeiros, precisam voltar a falar de pecado. Não se combate pecado com política. Não se combate pecado com treinamento de coaches, que é o que tem acontecido hoje nas igrejas. Não se combate pecado com palestras motivacionais. Não, a gente se combate pecado com vida santa. A gente se combate pecado acreditando que tudo é uma obra de Satanás. E Satanás é a antiga serpente, mais experiente que você, mais inteligente que você. Portanto, você precisa do revestimento da armadura de Deus. Não é ler a Bíblia, não é carregar a Bíblia, não é carregar um crucifixo, não é uma água benta, não é nada disso. É uma vida íntegra com Deus, baseado na sua palavra, no conhecimento da palavra. Será que Deus deixou uma Bíblia para nós apenas de enfeite? Será que esse livro foi escrito apenas para que a gente acredite nele, mas sem conhecê-lo? Impossível, impossível viver uma coisa que a gente não conhece. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui o seguinte sobre o dia mau. Ele vai dizer o seguinte, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que curioso, Paulo volta a falar da armadura de Deus e ele diz, para que possais resistir no dia mau. Paulo está dizendo, o dia mau vai chegar. Paulo está dizendo, olha, não existe essas coisas que estão prometendo hoje nas igrejas de um paraíso na terra, de que a própria humanidade, através de suas virtudes, irá construir um mundo melhor. Isso é humanismo, isso é filosofia. O homem, ele vai ter, nós teríamos uma sociedade de fato justa se o mundo tivesse Deus como Senhor. Porque é isso que a Bíblia diz, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Jesus Cristo, certa feita, ele fez a seguinte pergunta, por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem aquilo que eu mando? Porque quando ele é Senhor, eu sou servo. Quando ele é Senhor, eu obedeço. Quando ele é Senhor, eu conheço a voz dele. Hoje nós conhecemos filosofia. Hoje nós conhecemos os grandes filósofos e as grandes teorias filosóficas que falam sobre a virtude humana que nos conduz para a felicidade. Mas nós não conhecemos mais a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Evangelho. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas quando ele é Senhor, eu sou servo. Quando ele é Senhor, eu fujo do pecado. Quando ele é Senhor, o pecado me incomoda. Quando ele é Senhor, o pecado não vai chegar na minha casa através de filme, através de televisão, através de uma linguagem imoral. O pecado não vai chegar na minha casa através de piada, porque a gente luta contra o pecado, porque o pecado é a grande ofensa contra Deus. Foi por causa do pecado que Jesus Cristo foi para uma cruz. E hoje a gente banaliza o pecado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus hoje não passa para a grande maioria de nós de uma celebridade.
Sabe aquela celebridade que a gente acredita, que a gente sabe que ela existe, que a gente tem contato com a cultura, com a música da celebridade? A gente ouve as músicas, vê os filmes das celebridades, mas a gente não tem intimidade com a celebridade. É assim que Deus tem sido tratado, como uma celebridade. A gente até admira, mas não tem intimidade, não tem vida de comunhão, não conhece a sua palavra. Paulo diz aqui, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você aqui com todo carinho. Em nome de Jesus Cristo, porque eu creio nele como Senhor. A Bíblia diz que o dia mau vai chegar. Algo na nossa vida acontece. Estamos nesse mundo que jaz no maligno. Estamos num mundo corruptível. A grande esperança nossa não é para essa vida, mas é para a vida eterna. Nós estamos sendo treinados a acreditar que o melhor está nessa terra. Estamos sendo treinados para acreditar que a nossa esperança está para essa vida, mas Jesus Cristo nos morreu para dar vida eterna. A Bíblia deixa claro que esse é o diferencial do cristianismo, é a esperança da vida eterna. Porque quando eu não me apego a esta vida, mas eu valorizo a vida como um dom de Deus, mas na verdade a minha esperança é na eternidade, então eu não tenho por que perder o sentido da minha vida apenas por causa dos problemas. O dia mau vai chegar. Paulo está dizendo, olha, tome a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. Paulo está contando com o dia mau. A tragédia uma hora acontece. O mal uma hora chega. A notícia ruim uma hora chega. As injustiças uma hora chegam. A doença ruim uma hora chega. A morte uma hora chega. A perda de um ente querido, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, uma hora chega. O grande problema é que quando essas coisas acontecem, o que as pessoas dizem? Eu perdi o meu chão. A minha vida desabou, o meu chão desabou. Como assim? O meu chão é Jesus. O meu chão é a esperança na vida eterna conquistada pelo amor de Deus através de Jesus Cristo. Isso não se perde. Portanto, meu querido, eu quero dizer aqui para você o seguinte, o dia mau ele vai chegar. O dia mau chegou para Jesus. O dia mau chegou para os apóstolos, eles foram todos assassinados, exceto João, mas os restantes foram todos assassinados pelo Império Romano. O que faltou na vida deles? Faltou fé, faltou a campanha, faltou ele declarar, faltou a água ungida, faltou o lençol ungido. Não faltou nada disso, eram os apóstolos de Jesus Cristo, mas eles morreram por causa de uma causa. Porque o dia mau chega. Sabe por que o dia mau chega? Porque a nossa esperança não é para essa vida. O que eu quero dizer para você é que quando o dia mau chegar, nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo. E aqui Paulo vai dizer, e depois de vencerdes tudo, permanecer inabalável, porque a guerra não acaba. Depois do dia mau chegar, eu estando preparado, Paulo vai dizer, depois de vencer tudo. A gente fala, poxa, mas eu já venci tudo, o que falta mais? O que Paulo está dizendo é que eu vou vencer tudo, mas eu tenho que permanecer inabalável. Sabe por quê? Porque o dia mau vai chegar. E nós temos que estar firme em Jesus Cristo, firme nessa rocha. É isso. Que Deus fale conosco, que o Espírito Santo fale conosco, para que a gente esteja preparado para esse dia, porque esse dia vai chegar. Que Deus abençoe a todos.